Olá, eu me chamo Gisele Vitória, sou aluna do 6º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uninasal Vilhena e hoje eu vou falar, a convite da disciplina de Sistemas Estruturais, sobre estruturas em casca. E no final do vídeo irei dar um exemplo que torna muito mais claro e nítido todos os conceitos que nós vamos aprender inicialmente. Este exemplo é de um edifício que tem casca dupla na parte da cobertura, e, enfim, irei destrinchar mais sobre isso no final do vídeo. Se você achou interessante essas informações, então provavelmente você vai gostar desse vídeo. Me acompanhe a minha linha de raciocínio até o final. As estruturas em casca em si são um dos maiores avanços quando estamos nos referindo à engenharia estrutural, porque ela combina a funcionalidade, o uso dos materiais e também a estética. Proporciona uma estética muito bonita, utilizando uma quantidade menor de recursos, em alguns dos casos, não em todos, e trazendo uma leveza muito maior ao edifício, onde você consegue trazer tanto a leveza física quanto a leveza estética para o edifício. Esse tipo de estrutura é extremamente interessante, porque além de utilizar a sua forma curva para distribuir os esforços pela estrutura, ele também tem a capacidade de aguentar grandes esforços utilizando a espessura mínima, ou seja, sendo o mais fino possível. Ou seja, resumidamente, as cascas são superfícies muito finas que transmitem as cargas através de tensão de membrana, ou seja, tração e compressão, em um grau muito menor a flexão. As estruturas em casca são muito utilizadas em situações onde precisa se cobrir grandes vãos sem a necessidade de vigas ou pilares para dar uma maior sustentação. Isso é muito interessante, porque nesse tipo de situação a gente prioriza a estética, E esse tipo de estrutura é muito empregado tanto quando o edifício ele precisa ser mais leve, quanto em situações de, por exemplo, um ambiente aberto. Além de toda essa questão estética envolvida, que faz com que os arquitetos gostem muito das estruturas em casca, tem também o fato de que ela é um tipo de construção barato e me arrisco a dizer que até sustentável, porque tem a capacidade de suportar grandes cargas utilizando uma quantidade mínima de materiais para a construção dessa estrutura. Essas estruturas são definidas pela geometria complexa e pelas curvas tridimensionais. Ao contrário das placas planas, que precisam da flexão para resistir os esforços, as cascas elas transferem os esforços para as bordas através da compressão e da tração. E isso, consequentemente, traz o resultado que a gente já citou anteriormente, que é suportar grandes vãos com uma estrutura mínima, uma espessura muito, muito, muito fina mesmo. A curvatura desse tipo de estrutura permite uma maior distribuição, ou melhor, uma distribuição muito mais eficiente das tensões, reduzindo então os pontos de concentração de tensão e consequentemente, diminuindo os momentos de flexão. E quando nós falamos dos tipos existentes de casca, existem 3 principais, que são as cilíndricas, as esféricas e as conformes. As cascas cilíndricas, como o próprio nome diz, são estruturas no formato cilíndrico que são muito utilizados pelos arquitetos para cobrir auditórios, cúpulas, palácios, igrejas, enfim, esse tipo de construção. Sua superfície curva em todas as direções permite uma distribuição excelente das tensões, proporcionando então para esse tipo de construção a capacidade de suportar grandes esforços com utilização mínima de recursos, ou seja, produzindo uma casca com a menor espessura possível.
Um exemplo clássico disso é a cúpula do Panteão em Roma. Já as estruturas em casca conformes são estruturas um pouco mais complexas utilizadas em projetos futuristas, como museus e centros culturais. Elas são com estética muito mais complexa, com forma de execução e aplicação muito mais complexa também. Entretanto, segue o princípio básico das cascas, que é utilizar o mínimo possível de material e ter a menor espessura possível e suportar o máximo possível de esforços. Antes de definir e pré-dimensionar quais os materiais vão ser utilizados na construção de uma estrutura em casca, é necessário sentar e analisar antes e estabelecer alguns princípios que vão ser priorizados na construção da casca, como por exemplo, qual a resistência eu quero que essa casca tenha, qual a durabilidade e uma coisa muito importante também, qual estética eu quero apresentar através da implementação dessa casca no projeto. E ao definir isso, podemos decidir com clareza quais os materiais vão proporcionar condições mais favoráveis para esse tipo de projeto. Os líderes de aplicação em estruturas em casca é o concreto armado. Por quê? Ele tem uma facilidade muito grande de ser moldado e, enfim, apresentar o padrão de estética que normalmente uma casca precisa atingir. Outra característica que viabiliza ou que o faz ser um dos campeões de utilização é a sua alta resistência à compressão. Então, o concreto ele é especialmente útil para criar formatos mais complexos de casca, como por exemplo os utilizados em cúpulas. O aço também é muito utilizado na construção de estruturas em casca, principalmente quando o projeto exige que a casca seja mais fina do que o padrão, e também é muito empregado em edifícios de grande porte, como por exemplo estádio de futebol, aeroporto, enfim, coisas neste âmbito. Sua alta resistência à tração permite a construção de cascas muito delgadas e leves. A madeira laminada é um material que tem ganhado muita popularidade na construção de cascas, principalmente em projetos que visam priorizar a sustentabilidade ou serem projetos ecológicos. E ela tem ganhado toda essa popularidade porque ela une a estética natural da madeira com a força necessária para resistir ou suportar grandes vãos. Outros materiais também têm ganhado popularidade nesse tipo de construção, como por exemplo a fibra de vidro ou fibra de carbono, que são muito empregados em situações onde precisa ter uma leveza muito grande, mas uma durabilidade ainda maior. Uma das grandes vantagens de se utilizar a estrutura em casca na construção de edifícios arquitetônicos é a flexibilidade que ela proporciona, ou seja, através das suas formas curvas, nós conseguimos construir edifícios com características muito mais elegantes e inovadoras. Se a gente pegar uma folha de papel e amassar e depois abrir e falar, eu quero um edifício construído com este formato, com o formato dessa folha. Ou se nós pegarmos e amassarmos novamente e falarmos, eu quero que esse edifício tenha esse formato. A casca ela vai proporcionar essa flexibilidade. Você vai conseguir construir esse edifício nesse formato. É algo assim surreal. Então as cascas elas são muito resistentes e utilizam poucos materiais. Elas são resistentes à fadiga. Elas se desgastam com uma certa lentidão. Elas conseguem cobrir grandes vãos
Existem muitos benefícios em utilizar ou empregar estruturas em cascas em construções atuais, modernas e inovadoras. Entretanto, não existem só benefícios em construir edifícios com estrutura em casca. Existem também alguns desafios significantes, como, por exemplo, a complexidade do projeto. Não é qualquer arquiteto, muito menos qualquer profissional formado na área da construção civil, que é habilitado ou capaz de construir uma estrutura em casca, justamente pela complexidade que esse projeto apresenta. O cálculo de tensões, que em grande parte dos casos é feito pelo engenheiro civil, quando estamos falando de uma estrutura em casca, ele é muito, muito mais complexo do que o de estruturas convencionais. Por isso, é essencial a utilização de softwares avançados que possibilitam uma maior facilidade na execução dos projetos desse tipo de estrutura. Você encontra um engenheiro ou um arquiteto que seja especializado na projeção e construção de cascas, só que o problema não acaba aí, porque é necessário mão de obra qualificada, que é muito complicado de encontrar. E além disso, para a construção das cascas é essencial que seja elaborado formas milimetricamente pensadas para que a casca, o resultado final da casca, seja condizente com o projeto. E isso faz com que essas formas saiam muito mais caras do que em obras convencionais. Além disso, as cascas elas são sensíveis à deformação. O que isso significa? Que durante a execução, a casca ela pode ficar com uma espessura um pouco maior ou um pouco menor do que o projetado, o que vai, infelizmente, comprometer a resistência, enfim, a sustentação da casca. Ou em situações onde ela enfrenta uma fissura, consequentemente vai afetar também a estabilidade e estrutura da casca, por ela ter uma espessura muito fina. O Centro Sebrae de Sustentabilidade é um edifício que eu particularmente gosto muito e que sempre que posso falo dele. Por quê? Ele contém muitas técnicas inovadoras de sustentabilidade e também para otimizar recursos energéticos. Neste contexto em que nós estávamos falando anteriormente, ele se encaixa na seguinte questão: é um edifício feito com 2 cascas na parte da cobertura, com espaçamento de 40 centímetros entre uma e outra, para fazer bolsões de ar que vão reduzir as temperaturas do edifício, uma vez que ele é construído na cidade de Cuiabá, que é uma das capitais mais quentes do país, e também para que esses bolsões façam a captação de água da chuva, que também vai ajudar na questão da redução de alguns graus na temperatura final do edifício. Mas vamos partir do princípio. O Centro Sebrae de Sustentabilidade é uma referência internacional de práticas sustentáveis aplicáveis aos médios e pequenos negócios. Esse projeto se destaca por 2 fatores. O primeiro deles é por empregar várias técnicas de sustentabilidade na sua construção, que são excepcionais. E o segundo fator é por ter como conceito as tribos indígenas do Xingu. O projeto foi feito pelo arquiteto José Afonso Porto Carreiro e ganhou premiações que o certificou entre os anos de 2018 a 2021 como um dos projetos mais sustentáveis de todas as Américas. E atualmente esse edifício funciona como um laboratório para a produção de novas técnicas, umas com baixo custo, outra com alto custo, entretanto todas que trazem um alto impacto de sustentabilidade para o meio ambiente. A estrutura inclui um auditório revestido com materiais que foram reutilizados, uma estação de compostagem e também de vermicompostagem, e utiliza, além disso, a energia renovável através de micro-usinas fotovoltaicas,
todas essas características em um baixo consumo energético que visam principalmente a conscientização ambiental, que impacta mais de 70 mil visitantes por ano. Como já foi dito anteriormente, a parte da cobertura do edifício foi inspirado nas tribos indígenas do Xingu, e a estrutura em si, ela foi projetada para criar um microclima no interior do edifício, protegendo o edifício em si das altas temperaturas regionais. Afinal, nós já citamos aqui que o projeto foi executado em uma das capitais mais quentes do país, né? Além disso, o ponto principal da construção é otimizar o consumo energético, ou seja, a cobertura ela é composta por duas camadas distintas e separadas por uma distância de aproximadamente 40 centímetros entre uma e outra, formando um espaço de ar entre elas. Esse espaço de ar, ele age resumidamente como um isolante natural, reduzindo a transferência de calor. Essa estrutura foi projetada para criar em si um microclima no interior do edifício e proteger o edifício como um todo das altas temperaturas da região. Ou seja, o princípio fundamental desse modelo de cobertura empregado foi otimizar e reduzir o consumo energético. A cobertura ela é composta por duas camadas distintas uma da outra e separadas por uma distância de aproximadamente 40 centímetros entre uma e outra. E esse espaço ele gera ele é preenchido por um ar que vai agir como um isolante natural e vai, consequentemente, reduzir a transferência de calor para o ambiente interno da edificação e, consequentemente, minimizar a necessidade de sistemas de refrigeramento, como, por exemplo, o ar-condicionado. E essa técnica construtiva foi tão eficaz que em todo o edifício só é utilizado um único ar-condicionado. A funcionalidade desse tipo de estrutura, ou melhor, dessa casca utilizada na cobertura, vai muito além da parte de refrigeramento da edificação. Afinal, ela também é utilizada para captação da água da chuva, nesses bolsões que são formados na parte superior da cobertura. A água que é captada no telhado, ela é canalizada para um espaço, né, que é formado entre essas duas camadas e posteriormente ela é filtrada e esse sistema ele permite o armazenamento e posteriormente a reutilização da água, que é utilizada para irrigação dos jardins, do Centro Sebrae de Sustentabilidade, para lavagem dos pisos, e é sempre reforçando esse compromisso que o centro tem com a sustentabilidade, com a inovação, enfim, com práticas tecnológicas simples, mas que trazem um alto impacto quando estamos falando da sustentabilidade. Ou seja, essa estrutura em casca foi muito bem empregada, tanto para reduzir as temperaturas e otimizar o consumo energético, mas também para uma eficiência hídrica e para o reaproveitamento de uma água que seria simplesmente descartada. Que interessante, né? Muito provavelmente você conhecia as estruturas em casca, mas não conhecia essa aplicação prática que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade e que fica tão pertinho do nosso polo da Uninasal. Bom, muito obrigada por ter acompanhado minha linha de raciocínio sobre estruturas em casca até aqui e aguardo você no nosso próximo vídeo, que vai ser na segunda avaliação da disciplina de Sistemas Estruturais. Tchau!